Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre por que eu decidi sair de Paris e vir morar aqui em Toulouse, no sul da França. Então, primeiro que eu morei em Paris durante 4 anos, né? Eu fiz 2 anos de au pair e depois eu fiz os 2 anos de mestrado em alternância lá. E, na verdade, verdadeira mesmo, eu nunca morei no centro de Paris. Na verdade, eu morei no centro de Paris durante 2 meses, só numa época de transição. Vou explicar daqui a pouco. Mas eu comecei morando no 78, que é um CEP longe pra caramba, tipo, bem longe mesmo. Foi a primeira família que eu tive, já fiz vídeo aqui pro canal falando sobre eles. Na verdade, eu acabei sendo expulsa de casa na véspera de Natal, foi uma confusão danada quando eu era au pair. E daí eu troquei e fui morar numa família que estava em Rueil-Malmaison, que é assim, bem perto de Paris. Então era tipo uns 20 minutos, 15 minutinhos de trem, mas era tipo do lado, eu fazia tudo em Paris, minha vida toda em Paris. Então tinha curso de francês, tinha um trabalho voluntário que eu fazia numa agência de vídeo no centro de Paris, que eu ia todo dia. Então assim, fazia fotos de turistas em Paris. Então toda a minha vida era em Paris. Mas eu morava em Rueil-Malmaison como au pair, então eu tinha um estúdiozinho, já mostrei aqui pra vocês também meu estúdiozinho de au pair. E depois, quando eu terminei minha vida de au pair, eu fui fazer o mestrado, e aí eu troquei pra morar em um outro estúdio, aí muito maior. Pra vocês terem uma ideia, o estúdio que eu morei como au pair, ele tinha 9 metros quadrados, e eu passei pra 30 metros quadrados, obrigada a Deus, e pagava super barato, porque o que aconteceu? Esse estúdio que eu morei da segunda vez também era um estúdio de au pair, só que muito maior, como eu acabei de falar. E essa família, eles empregavam como au pair a Li, que é uma amiga minha. E daí, quando a Li saiu da casa deles, eles não precisavam mais de au pair, então a Li saiu da casa deles, eles resolveram alugar esse estúdio pra uma estudante, mas por algum acaso eles queriam alugar pra alguém de confiança, pra alguém que eles conheciam. E aí a Li me indicou, e eles já tinham me visto algumas vezes, porque eu ia lá visitar a Li e tal. E aí eles resolveram o quê? Me colocar naquela casa. Graças a Deus. E daí me alugaram esse apartamentinho que era dentro da casa deles, então pra eles precisava ser alguém que eles conhecessem, né? E pra mim era ótimo, porque eles me alugaram super barato. Me alugaram por 550 euros por mês, o que é muito barato, gente, por 30 metros quadrados, com um jardim de 15 metros quadrados. Então, assim, foi tudo pra mim. Tinha um lava-louças, tinha um banheiro grande, tinha um quarto separado da cozinha e da sala. Nossa, assim... Nossa, tudo pra mim. Tinha um sofá-cama de 2 lugares, dava pra eu receber pessoas, dava pra dormir 4 pessoas confortavelmente no meu apartamento de 30 metros quadrados, e eu fui muito feliz lá. Esse apartamento também não era no centro de Paris, ele era numa cidade que se chama Saint-Cloud, que era um pouquinho mais distante do que Rueil-Malmaison, a outra que eu falei quando eu fui au pair, né? Um pouquinho só, era tipo uma estação a mais de trem que você tinha que ir. E daí eu demorava 25 minutos mais ou menos pra chegar no centro de Paris, né, usando o trem. A minha faculdade era bem perto de Saint-Cloud, na verdade. Ela ficava assim na borda do fim de Paris pra esse banlieue, né? Essa que a gente fala tipo como se fosse fora da cidade. O banlieue é tipo subúrbio, assim. Então ficava... Minha universidade ficava assim, Paris aqui, o banlieue aqui, o banlieue que eu morava. Então era bem no meinho, assim. Eu, em meia hora da porta da minha casa, tava na porta da universidade. Então, pra mim foi perfeito esse lugar. Foi muito bom morar lá, me dei sempre muito bem com a família, de vez em quando fazia babysitting pra eles, durante meu tempo de estudante, né, até quando eu já tava sendo alternante, eu fazia babysitting pra eles. Gostava muito das crianças, as crianças gostavam de mim, os pais gostavam de mim, foi bem legal morar lá. E por que eu saí, então, né, desse lugar que era tão legal de morar? Foi pelo seguinte, assim, vários motivos, mas primeiro, da casa eu saí porque eles resolveram voltar a ter au pair. Então eles pediram que eu saísse depois de 2 anos, eles me avisaram com muita antecedência, 6 meses de antecedência, então deu bem pra eu me programar, paguei muitos aluguéis com antecedência pra eu ter um dinheiro sobrando na época, e daí eu me organizei pra sair da casa na época que eles pediram pra eu deixar a casa em agosto, eu falei, perfeito, tinha entrado em agosto, 2 anos antes, passei a pandemia lá, foi assim, foi muito um cantinho muito lindo pra mim, eu tenho assim, um carinho enorme pela família, pelo lugar que eu morava, assim... De coração, foi muito incrível ter podido morar lá, foi um achado, assim, eu vejo muito como cuidado de Deus mesmo na minha vida, ter morado nesse lugar. E aí, quando eu saí, eu fui morar num lugar provisório, e aí, como eu falei, eu morei 2 meses num lugar provisório, que foi um apartamento, ali em Montmartre, que é no centro, aí sim, no centro de Paris, no 18, né? Eu odiei, odiei porque não é um lugar tão seguro, era muito melhor morar onde eu morava antes, apesar de ser um pouco mais longe, eu me sentia muito segura em Saint-Cloud, era muito tranquilo morar lá, então assim, eu recomendo muito mais morar no banlieue, como o Rueil-Malmaison, como o Saint-Cloud, do que morar no centro de Paris, no lugar que eu morava, que era no 18, que é um lugar, assim, com uma sensação de segurança
parecida com a do Brasil. Se você tá acostumado com o Brasil e acha bom, tudo bem, mas pra mim, eu achava muito inseguro, né? Eu me sentia muito insegura morando lá, então eu não gostei muito de morar nesse lugar de Paris, que era no 18. Mas eu morei durante 2 meses, foi bem barato o aluguel, eu paguei 330, 315 mais ou menos, por mês pra dividir o apartamento com outras 3 meninas. Eram 3 francesas. Foi uma sublocação, então uma garota brasileira falou comigo, dizendo que ela tava indo passar um tempo no Brasil, perguntou se eu queria o apartamento dela. Eu falei que sim, durante esse período. E daí ela sublocou pra mim. E as meninas eram muito agradáveis, o apartamento em si era muito legal. Era um pouco velho a cozinha e o banheiro, mas assim, a sala era muito bonita, que era o que eu tinha mais acesso, né? O meu quarto era muito grande, muito legal, tinha uma vista linda da Sacré-Cœur, da Basílica. Era mais o lugar que estava localizado o apartamento que me incomodava, na verdade, porque eu achava perigoso. Mas fora isso, o apartamento em si era muito legal, as meninas eram muito simpáticas, a brasileira que me alugou também foi muito legal. Eu paguei também esse aluguel com antecedência, o que foi bom, me deixou com um dinheirinho sobrando aí no final da minha alternância. E daí, no fim desse momento do aluguel, né, eu saí da alternância, terminei meu mestrado, e aí eu tava num processo seletivo pra um trabalho em Paris, e acabei sendo aceita nesse trabalho em Paris, né, eles me quiseram pra vaga, era pra trabalhar numa multinacional alemã, que se chama The Ager Group, acho que fala assim, com H, né, The Ager Group, e eu tinha passado pra trabalhar no marketing deles, marketing de conteúdo, que é uma coisa que eu adoro e tudo, e eles me aceitaram pra trabalhar 100% em inglês. Só que daí eu decidi que eu queria vir pra Toulouse, porque eu queria ficar com meu namorado aqui. A gente começou a namorar em março desse ano, na verdade abril, a gente se conheceu em março, começou a namorar em abril, e ele mora aqui em Toulouse, então a gente ficou um tempo à distância, mas eu decidi que era um passo em direção à minha vida pessoal, a planos que eu tenho na minha vida pessoal. E que, claro, se distanciam um pouco do meu plano de carreira, que meu plano de carreira é ainda encontrar um trabalho na multinacional e trabalhar em inglês, se possível, com marketing de conteúdo. E eu tomei a decisão de dizer não pra empresa, porque eu queria dar um passo agora, com 30 anos e terminando meu mestrado, finalmente em direção à minha vida pessoal. E daí eu decidi vir morar com meu namorado, e agora eu moro aqui nessa casa com meu namorado, mas eu não moro sozinha com ele, ele tem um coloque, na verdade essa casa é do coloque dele, coloque é tipo um roommate, né, pessoa que divide apartamento com você. E então eu vim morar aqui, morar com meu namorado, recusei a oferta de emprego, e hoje eu trabalho na minha própria empresa, né, eu já trabalhava, mas eu continuo agora e muito mais trabalhando na minha própria empresa, e tenho sim planos de procurar emprego aqui em Toulouse, mas por enquanto eu tô focando muito na minha empresa, devagarzinho eu tô avançando com alguns processos seletivos de trabalho aqui em Toulouse, na minha área, mas assim, sem pressa, porque tá sendo muito interessante poder produzir conteúdo pra vocês, né, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, então não esquece de me seguir nas redes sociais todas. E aí eu tomei essa decisão de vir porque eu queria me aproximar mais do meu namorado, ter um tempo junto com ele, né, sem ficar tanto tempo à distância. Eu pensei, cara, eu já tenho 30 anos, eu já tô numa idade que eu posso tomar decisões que me levem pra onde eu quero de fato chegar no futuro, que é ter uma família, que é construir alguma coisa com alguém. E eu tenho o privilégio de poder fazer isso porque a minha empresa tá indo muito bem, então eu consigo me sustentar, né, com o dinheiro que eu recebo da minha empresa, que eu faço com a minha empresa. E então, graças a Deus, eu não tô precisando desesperadamente de um emprego. E tenho um namorado que pode me dar esse suporte, né, de me trazer aqui pra casa dele e tal. Então, assim, pelo menos o aluguel eu não pago, todas as outras contas eu pago. Mas ele paga tão pouquinho aqui de aluguel que cá entre nós dava pra eu dividir o aluguel com ele, mas tudo bem. E daí a gente vai se organizar pra sair daqui, pra alugar o nosso próprio apartamento, porque também o moço que é dono da casa, ele vai casar, e a mulher dele mora no México, ela vai se mudar pra cá. E eles vão obviamente morar nesse apartamento aqui, a gente não vai morar aqui com um casal casado, né, a gente vai procurar o nosso cantinho. E eu tomei essa decisão baseada nisso. Algumas pessoas podem falar assim, ai, que loucura, né, não seguir sua carreira, um emprego que você tanto queria, em Paris, e tipo, numa empresa grande, ganhando super bem. Eles me ofereceram o suficiente pra eu ter o passaporte talento, que é o visto que eu quero ter agora. E assim, eu sei que foi um pouco uma loucura, eu concordo com vocês que foi uma loucura, mas foi uma decisão muito consciente que eu tomei, que assim, me leva pra onde eu quero chegar. E eu acho que cada passo na nossa vida tem que caminhar em direção a onde a gente quer estar no futuro, né, senão não faz sentido nenhum. E daí foi isso, eu tomei essa decisão e resolvi vir pra Toulouse e arriscar tudo, assim, claro, como eu falei, com esse privilégio de ter a minha própria empresa. E decidi vir e estou aqui e tá sendo, assim, muito interessante viver. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como foi. A gente já fez um mês morando aqui junto, então como foi esse primeiro mês morando com o francês. E tem muita coisa pra falar dessa experiência que tá sendo muito incrível.
Mas é isso, foi por isso que eu decidi sair de Paris e vir morar aqui. O que eu sinto falta de Paris eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta, né, de conhecer o lugar onde eu tô. Aqui eu confesso que eu não conheço Toulouse, mas porque eu não saí ainda pra ver Toulouse. Eu saio mais com meu namorado. Mas em Paris eu conhecia tudo, eu me sinto muito em casa em Paris, né, 4 anos morando lá. Mas isso é uma novidade, é a minha vida mudando, é amadurecimento, são escolhas mesmo. E eu me sinto muito grata de ter conseguido essa oportunidade na multinacional e de poder ter dito não. Isso foi um privilégio, assim, muito grande, porque me fez ter muita confiança na minha capacidade de conseguir um emprego, né? Eu sei que eu posso, eu sei que dá, eu sei que as empresas multinacionais, elas me querem, eu tenho, sabe? Você sente assim, eu pude dizer, eu disse não, eu escolhi não ir e tal. Então, assim, isso pra mim foi muito bom pra minha autoestima. Mas é isso, então foi por isso que eu decidi sair de Paris. E é por isso que eu tô morando aqui em Toulouse. E o que vocês acharam? Que vocês fariam a mesma coisa? Ou vocês acharam muita loucura? Comenta aqui e conta pra mim o que vocês pensaram dessa aventura. Eu espero que vocês continuem aqui comigo, porque eu vou continuar falando tanto do mestrado que eu fiz em alternância, quanto da minha vida aqui agora em Toulouse, com meu namorado francês e as coisas que a gente faz, como é o nosso dia a dia e a nossa rotina, tá bom? Um beijão! Comenta aqui embaixo, dá like nesse vídeo, dá muito like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que a gente tá com a meta de bater 3.000 seguidores, é um pouquinho, então assim, toda quinta-feira tem vídeo novo e eu te espero aqui na próxima semana. Beijo!